Eu vou lá, então. Bom dia a todos, sejam bem-vindos em nossa 12ª live do projeto Galvanize Learning. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos que têm nos acompanhado e que estão conosco nos dias de hoje. Hoje falaremos um pouquinho sobre LGPD. Acho que como a essência de todos, foi sancionado ontem pelo presidente e entra em vigor já a partir de hoje, tá? Então, coincidência, tá? Da gente ter publicado a live um pouquinho antes e a sanção acontecer ontem, tá? Quem estará falando hoje com a gente é o Leonardo Freire, tá? Ele vai trazer um pouquinho de informações sobre a LGPD. Queria dar boas-vindas a ele, tá? Freire, muito obrigado aí pela sua participação, por se dispor aí a falar um pouquinho desse assunto, né? Que está na moda hoje, está em pauta e traz aí interesse do público, né? Então, Eu que passando a agradeço a palavra para você. oportunidade. Certo. Bem, então passando a palavra para você, tá? Eu vou até já parar aqui o meu compartilhamento de tela para que você possa compartilhar alguma coisa se você quiser, Claro, tá? claro. Então já cortei aqui, tá? Eu queria deixar duas perguntas para você, tá? Para que nós Perfeito. comecemos aí esse bate-papo, tá? Eu acho que hoje, como foi na live passada, nós tivemos mais um bate-papo mesmo, tá? Não foi algo tão técnico, abrindo ferramenta, apresentando, hands-on ali, mas é mais um bate-papo, tá? Então eu queria deixar Perfeito. duas perguntas para você, tá? O que é se adequar à LGPD? Tanto se fala adequar a norma, adequar a nova lei. O que é isso? O que é se adequar a isso, tá? E por que agora? Porque nesse Perfeito. momento que nós estamos entrando com ela, tá? Então agora eu deixo a palavra contigo, eu vou deixar aqui o meu no mudo, vou sair do vídeo, qualquer coisa eu entro aí para te apoiar, beleza? Perfeito, Léo. Obrigado. Aí, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, a oportunidade de estar aqui hoje também falando um pouco sobre esse tema, né, que é um tema aí de bastante interesse aí de praticamente de todos aí, né? Então, iniciando respondendo a sua pergunta, hoje muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu vou preciso adequar a LGPD, preciso, né, implementar a LGPD, né? E aí é bem interessante observar o seguinte: na verdade, o que a gente faz é um programa de gestão de privacidade de dados baseado na LGPD. Por que isso? Porque existe a LGPD, mas também existe a GDPR. E aí na Europa é também um programa baseado um programa de adequação à gestão de privacidade de dados pessoais baseado na GDPR, assim, por exemplo, como tem também na Finlândia, e aí vai, né? Cada país tem aí as suas diretrizes, né? E aí, por que o Brasil entrou nessa situação? Por que o Brasil entrou nessa questão? A grande situação aí foi o seguinte: hoje, por conta da GDPR, por conta dos outros países, para se fazer negócios com países estrangeiros, é preciso ter um mínimo de segurança para os dados pessoais daquelas pessoas em que a gente está fazendo negócio, aquelas empresas que a gente está fazendo negócio, né? Então, por conta disso, o Brasil precisou implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, precisou trazer ao país essa lei, baseado na GDPR. Por quê? Para que o Brasil fosse aceito e fosse visto como um país tranquilo para se fazer negociações com empresas estrangeiras, né? No sentido aí, poxa, podemos negociar, podemos tratar dados sem preocupar com a privacidade de dados pessoais de quem a gente estiver tratando os dados. Então, o objetivo foi esse daí, né? E assim o Brasil passar a ser aí na verdade, continuar a fazer negócios, né? Não ser barrado por isso, né? E aí, falando um pouco mais, hoje eu quero deixar aí a nossa agenda, né? Nós vamos aí falar sobre o que é LGPD, o que aprendemos sobre LGPD, jornada rumo à conformidade e compartilhar ações, né, para a gente saber mais aí, né? Então, dando início, o que é a LGPD, né?
é a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, né, que cria um novo marco legal para a proteção de dados pessoais, estabelecendo maiores direitos aos indivíduos e maiores obrigações às organizações que administram dados pessoais em relação ao Brasil, né? Então, esse é o objetivo aí da lei nesse sentido. E qual que é o âmbito de aplicação da lei, né? A operação de tratamento, seja ela realizada no Brasil ou os dados tenham sido coletados no Brasil. Então, aquela empresa, né, de fora que coleta dados pessoais de pessoas no Brasil, né, elas estão sujeitas à lei, elas precisam se adequar? Precisam sim, né? E o tratamento de dados pessoais de pessoas no Brasil, se tal tratamento se relacionar à oferta de bens ou serviços a tais pessoas, né? É o que eu estou falando. Então, se a pessoa, né, está fazendo alguma negociação ou, por exemplo, contratou um serviço, né, de fora, né, e precisa fazer ali o seu cadastro, né? Então, já está havendo um tratamento de dados pessoais aí, né? E aí ela se aplica dessa forma, né? E o que é, quais são os atores nesse sentido, aí falando sobre organização, falando sobre os dados, né, sobre as pessoas e tudo mais. Quem é o controlador? É a pessoa física ou jurídica que decide sobre o tratamento de dados pessoais, né? Então, no caso do controlador, para dar um exemplo para vocês, você, por exemplo, vai contratar um serviço de telefonia. Por exemplo, você vai contratar a Claro, né? A Claro é, nesse caso, o controlador. Você é o titular dos dados e a Claro é o controlador, é quem vai estar de posse dos seus dados, né, pessoais. Então, ali, você precisa fazer uma série de documentações, uma série preencher uma série de formulários e tudo mais com seus dados pessoais, né, deixar documentos e tudo mais. E quem é que vai controlar isso? Quem é que vai estar como controlador? Basicamente, aí é claro nesse exemplo que eu dei. E o processador? Quem são os processadores? Quem é o processador? É a pessoa física ou jurídica que processa dados pessoais para ou em nome do controlador. O que é isso? Por exemplo, a Claro, né, voltando aí ao nosso exemplo, você foi lá, contratou um serviço da Claro e ela capturou seus dados. Você foi lá, entregou documento, preencheu o formulário e deixou seus documentos lá com eles. Só que a Claro, ela usa uma nuvem, né? Ela usa aí uma empresa na nuvem aí para poder tá falando sobre guardando seus dados, para estar aí colocando aí os dados da empresa, né? E aí, quem é essa nuvem, né? Nesse contexto, essa nuvem, ela é o processador, né? Ela é o processador. Ela é quem está processando os seus dados, né? Isso daí, contrato aí entre empresas, né? Vai ter que haver aí uma consideração nesses contratos a respeito da LGPD, né? E a adequação, a parte aí de segurança e tudo mais, né? Para que não ocorra problemas em relação a esse aspecto, né? Então, controlador é quem vai capturar os dados e o processador é quem vai processar os dados aí nesse exemplo que eu dei. Acredito que ficou bem explicado aí essa parte, né? Dando segmento, e o que é o dado pessoal? Né? É qualquer dado que se relacione a um indivíduo, uma pessoa física identificada ou identificável, né? Então, aquilo que for possível identificar alguém, eu entendo como dado pessoal. Uma foto, uma digital, qualquer coisa que me faça identificar alguém. Um e-mail, né? Um e-mail ali, eu posso identificar alguém a partir de um e-mail? Posso. Então, isso é um dado pessoal, né? E o dado anonimizado? É o dado relativo ao titular que não possa ser identificado. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, algumas empresas, quando eu faço, por exemplo, eu vou pegar ali e
eu tenho uma base de dados onde eu preciso fazer uma publicação de alguma coisa, ou preciso tratar esses dados, ou preciso pegar esses dados dentro de uma empresa, por exemplo, e divulgar para outras áreas, né? Eu posso usar essa anonimização para que não sejam expostos os dados totalmente daquela pessoa. Ou seja, eu posso fazer e tem como fazer uma anonimização para que, ao passar esses dados para frente, né, eu consiga dar sequência às atividades necessárias sem que eu exponha ali o dado pessoal daquela pessoa. E aí, falando nisso também, hoje, a bem dizer, nós temos 3 principais bases de dados dentro de uma organização. Quais são essas bases de dados? Base de dados do RH, né, dos colaboradores das empresas, base de dados dos clientes e base de dados dos fornecedores, certo? Então, nós temos aí essas 3 principais bases de dados já para começar a trabalhar com essas questões, né? E aí, por exemplo, igual eu estava dando um exemplo agora, sobre tratar esses dados por área, né? Então, digamos, a pessoa entrou na empresa, deixou aquela quantidade de documentos, aquela quantidade de dados pessoais dela, e aí eu preciso passar esses dados para um cadastro lá na área de redes para que a pessoa consiga acessar os ambientes tecnológicos da empresa, né? Ter acesso ao computador, aos drives de rede, né? Ali acesso aos documentos da empresa e tudo mais, né? Então, quando eu passo esses dados para a área de tecnologia, eu preciso passar todos os dados pessoais ou não? Não preciso. Qual é o mínimo que eu preciso passar, né? Então, esse exercício ele é importante acontecer dentro das organizações para que não se trafegue tanto os dados pessoais das pessoas dessa forma, né? Então, é bem interessante isso daí. E quais são os dados pessoais sensíveis, né? São dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opiniões políticas, filiação a sindicatos, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, né? Quando vinculado a uma pessoa natural, né? Então, esses aspectos aqui eles são considerados dados pessoais sensíveis, né? Ou seja, precisa de um tratamento um pouco mais cuidadoso a respeito disso daí, né? Até mesmo avaliar a necessidade, por exemplo, aqui, né, que é muito usual hoje, avaliar aí os dados biométricos, né? Então, tipo assim, há realmente a necessidade de capturar a biometria da pessoa, por exemplo, para entrar dentro de um condomínio, né? Existe uma outra forma da gente fazer isso. Eu preciso tratar esse dado sensível dessa forma. E caso isso vaze, né? Qual é o problema, né? Então, hoje a gente tem esses cenários, né? Vários locais, né? Várias empresas, né? Elas tiram foto ou cadastram biometria. Por exemplo, você vai entrar dentro de um condomínio, né? Dentro de um prédio aí comercial, a maioria das vezes, ou você cadastra a sua biometria ou você digita o seu CPF, né? Então, o que estão fazendo com esses dados, né? Para onde esses dados vão e qual é a necessidade desses dados estarem ali dessa forma, né? Oh, beleza, Freire. Queria te interromper um pouquinho, fazer uma pergunta e falar aí para o pessoal, tá? Quem quiser tirar dúvida, participar, comentar alguma coisa, tá? Pessoal, fiquem livres, tá? Para tirar do Moodle, entrar, comentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. A dúvida que eu queria fazer, tá? Você falou um pouquinho sobre os três bancos aí que nós temos hoje, tá? Inclusive, um deles, inclusive, é o de cadastros de clientes. Hoje, pelo menos uma dúvida minha, tá? Eu tenho, algumas empresas têm o controle, tem que fazer o controle de PEP, pessoas expostas politicamente, tá? A LGPD, ela muda alguma coisa em relação a isso? Ela aumenta um controle ou as empresas continuam com o seu controle, só restringindo, protegendo esses dados, mas continuam com o PEP? Elas podem continuar com o PEP, né? Desde que haja o seguinte,
eu preciso da autorização desse titular desses dados para que os dados sejam tratados dentro dessa empresa, né? Então, elas podem ter o acesso, né? Salva aí a questão dos dados pessoais sensíveis. Então, se não envolve dados pessoais sensíveis ou se envolve somente os dados pessoais, eu posso tratar, mas desde que eu tenha o consentimento dessa pessoa, seja ela uma pessoa pública ou uma pessoa sem notoriedade pública, né? Respondido? Não, legal. Beleza. Cara, desculpa, foi o que eu falei. Eu vou te fazendo algumas perguntas aí Pode que fazer, eu pode tenho fazer. algumas dúvidas, imagino que algumas pessoas devam ter também, tá? Pode falar. A guarda dessas informações, que é assim, você falou lá, eu preciso guardar as informações. Eu tenho um prazo para que eu guarde essas informações e sofra vistoria, alguma coisa de algum órgão. Eu preciso, depois de 5 anos, eu já não preciso mais ter a permissão disso armazenada. Como é que funciona isso? Ou hoje não tenho algo mais relacionado a isso? Então, o que acontece? Dentro da LGPD, existe uma questão falando sobre justamente essa posse de dados, né? Então, eu tenho um tratamento quando eu capturo os dados, certo? E eu tenho um tratamento para manter esses dados, e eu tenho um tratamento quando não houver mais necessidade de eu estar de posse desses dados dentro da base da empresa, né? Qual que é a vantagem de não ter os dados quando não há necessidade mesmo? Se não houver necessidade, né, e você não precisar dos dados, você pode realmente partir já para o descarte desses dados ou a devolução desses dados para o seu titular, né? E aí, qual a importância disso? Quando você faz, a empresa, né, melhor dizendo, opta por esse ponto, ela está se resguardando porque já não mais tem os dados pessoais desse indivíduo aí dentro da empresa, né? Então, isso é possível fazer e existe aí um prazo mínimo de acordo com cada operação. Por exemplo, quando a gente fala de operações financeiras, né? Quando a gente fala de operações financeiras, né, existe uma legislação que está aí acima da LGPD, que ela diz que eu preciso ter a guarda desses dados por 5 anos, né? É importante que haja uma guarda durante esses 5 anos. Então, quando eu tenho essa situação, eu posso manter os dados por 5 anos, né? Eu não tenho que eliminar esses dados, nem por solicitação do titular dos dados. Então, se o titular dos dados vier e disser, olha, eu estou pedindo para deletar da base de dados de vocês os meus dados pessoais, as minhas transações, por exemplo, dentro de um banco. O banco pode falar, olha, tudo bem, a gente entende, a gente compreende a LGPD, inclusive a gente tem aqui as tratativas sobre a LGPD, porém, baseado na lei tal, a gente precisa manter esses dados durante pelo menos 5 anos. Então, nós estamos amparados pela lei tal, né, que nos resguarda a respeito disso. Então, dessa forma, existem casos e casos, né, a bem dizer. Pô, muito bom. Já entrou e até complementou aí bastante aí. Legal. Valeu. Por nada. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Então, vamos prosseguindo. Aqui falando um pouquinho sobre o direito dos titulares de dados, né? A que direito os titulares terão? Terão direito à informação, acesso, retificação, cancelamento, oposição ou portabilidade e etc. Né? O que acontece? Eu, como titular dos meus dados, eu posso chegar numa empresa, salvaguarda o que eu acabei de explicar sobre as outras leis, né, sobre as legislações aí, eu posso chegar e falar assim, olha, eu não quero mais, claro, né, empresa, claro, que você trate os meus dados. Eu quero fazer a portabilidade. Eu quero que você pegue esses dados
e você faça a portabilidade para mim, para poder entregar para outra empresa. Eu posso fazer isso. Eu posso pedir o cancelamento, eu posso pedir informações a respeito de como os meus dados estão sendo tratados, né? Então, assim, para onde que o que vocês estão fazendo com os meus dados dentro da organização? Como vocês estão guardando esses dados, né? Eu estou sujeito aos meus dados vazarem? Então, é uma série de coisas que o titular de dados passa a ter direito a fazer. Por exemplo, né, eu citei esse exemplo aí do condomínio. Né? A pessoa vai a um condomínio e ela tem que dar o RG dela lá para o cadastro e tudo mais. Ela pode fazer a pergunta para onde que eles estão, por que eles estão cadastrando os dados dela e o que eles vão fazer com esses dados. Né? Isso daqui é um parênteses que eu queria abrir, né? Então, todas as vezes que uma empresa for coletar dados pessoais, é importante dizer ao titular de dados o que vai ser feito com esses dados e por que a coleta deles, né? Isso é bem importante dizer, porque a pessoa já passa a ter ciência do que está acontecendo e autoriza ou não esse tratamento, né? Então, dando sequência, e dos direitos dos titulares ainda, no artigo 19, diz o seguinte: o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular, por meio de declaração clara e completa, fornecida no prazo de até 15 dias, contados da data do requerimento do titular. Então, é o seguinte, a bem dizer, o titular solicitou à empresa, a empresa tem 15 dias para trazer de uma forma clara, né, e bem objetiva, as informações para que esses dados estão sendo tratados, né? E como é que funciona isso, né? Bom, a gente trouxe esse fluxozinho aqui, esse desenhozinho só para exemplificar aí para vocês. Eu tenho aqui o... Oi, pessoal, alguém quer dizer algo? Nada. Opa, você tá aqui? Senta aqui. Você fica ajoelhada? Eu acho que tá... Tem gente com o telefone, com o microfone aberto. Mariana Leonardo. O mesmo do sistema. Alto-falante, fone de ouvido e Realtek. Pessoal? Microfone, som de Realtek. Bom dia. Posso fazer uma questionamento? Pode sair da reunião e tá de novo? Pode. Pode Tá, sim. meu nome é André Barroso. Tá gravando, pode deixar. Sou usuário aí do ACL do Raibond. Minha pergunta é um pouquinho focada mais nas ferramentas em si, tá? Perfeito. Saber se vai ser disponibilizado alguma feature nova aí em relação à adequação do ACL do Raibond com a LGPD, por exemplo. Eu tenho que fazer o DPOA lá, que é o relatório de registro de operações. Ok? Eu vou ter algum tipo de elaboração de log, de acesso desses dados, ou execução dos scripts, e vou poder fazer algum tipo de associação de base legal para os dados que eu tenho no ACL, estou processando e encaminhando para o Raibond? Obrigado, tá? Bom dia. Obrigado, André, pela pergunta. Se eu entendi bem, se eu me equivocar aqui, por favor, me corrija, tá? Você gostaria de saber se as ferramentas, né, hoje da Galvanize, né, aí o Analytics e o Highbound, teria condição aí de fazer esse tratamento, né? Vamos dizer assim, você citou aí o DPIA, né? Esse relatório que precisa ser colocado. Bom, dentro do Highbound... Desculpe, não é o de impacto não, tá? É o de registro de operação. É o de registro de operação? O DPOA. O RIP, ele é de impacto, né? Isso, exato. Isso. Não, é como se fosse um log. Por exemplo, pode ter um script lá dentro de uma base de dados de clientes para fazer algum tipo de análise para a área de marketing. Então, eu tenho que ter o log que no dia tal eu rodei algum procedimento e guardar isso dentro de uma ferramenta, que isso pode vir a ser questionado pelo titular de dados em algum momento. Não estou nem falando de lá para legítimo interesse, tá? Certo.
Bom, dentro da ferramenta hoje, você já tem a parte aí de logs, né? Que você pode aí tá verificando os acessos, né? E o decorrer das atividades, né? Dentro da operação, né? Dentro da ferramenta, vamos dizer assim, né? Aí, mas não fica guardado, né? Dentro da ferramenta em um lugar específico, né? Você consegue ver ali, quando, não sei se você já viu isso dentro do Analytics, você faz lá as operações, né? Os scripts e tudo mais, tudo que você vai fazendo vai ficando log ali. Não sei se você já teve a oportunidade de ver essa parte aí. Mas ele gera também os point fill, né? Que são que vão conter os dados para consulta, né? Então, a partir daí você consegue fazer aí uma avaliação, pegar esses dados, né? E os registros também de data e hora, tudo isso fica também, tá? Respondida a sua pergunta? Não, beleza, sim. Acho que acho que vai ter que ser um controle por fora mesmo. Não sei se... Porque, na verdade, eu não estou nem falando assim num cenário que é um usuário que está lá no Analytics fazendo, interagindo com estrutura de menu, não. Eu tenho lá 100 scripts, 150 scripts, e rodo uma vez por semana, e esses dados que eu rodo aí, eu chamo de exceções ou não conformidade, eu jogo onde para que a área de negócios acesse essas não conformidades e faça um tratamento que tem que ser feito. Mas beleza. Obrigado. Por nada. Então, gente, dando continuidade aqui, só para mostrar para vocês esse quadro aqui, então os titulares de dados, né, solicitam os dados, entregam seus dados aqui ao controlador, o operador vem, né, e começa a colher esses dados. Aqui você tem a figura do DPO, que é o profissional, né, aí encarregado dos dados pessoais dentro da organização, né, e aqui abrindo uma informação, toda empresa precisará ter um DPO, né, um DPO publicado, inclusive, nos seus sites, né, então, o profissional vai ter que estar na empresa, vai ter que responder a essas solicitações todas as vezes que forem solicitadas a ele, né? E aí, dessa forma, fazer aí a interação entre titular, controlador, né? E, inclusive, a agência reguladora, que é a ANPD, certo? Né? Aqui eu trouxe um símbolozinho aí da nossa ferramenta, o HighBound. Por quê? Porque a gente sabe que para um controle mais efetivo e bem estruturado, a gente precisa de um apoio de uma ferramenta. Eu não estou querendo dizer que existe uma ferramenta mágica onde você aperta um botãozinho e pronto, está tudo resolvido. Não é isso, né? Até porque não dá para falar isso, né? Então, mas você precisa de uma ferramenta para te apoiar tanto na implementação do programa de gestão de privacidade de dados pessoais, quanto na gestão desses dados posteriormente, né? E hoje, a nossa ferramenta, o HighBound, ele é bem completo, é uma ferramenta bem completa, interage entre si, entre seus módulos, né? E traz aí uma possibilidade muito bacana de fazer essa interação, né? Dando prosseguimento, o que significa na prática para a sua empresa? Incorporar melhores ferramentas de governança de dados para melhor transparência, manutenção de registro e relatórios, né? Implementar políticas para outorgar os titulares controle sobre os seus dados e assegurar que o processamento seja efetivo, né? Basicamente. Ter um controle mais estrito sobre onde são armazenados os dados pessoais e sobre como são utilizados, né? Então, na prática, a gente precisa ter esses controles e ter essa forma aí de atuação dentro das organizações para a gente ter um melhor resultado, né? Trazer um melhor aí
aproveitamento. Na verdade, o melhor aproveitamento não seria a palavra, mas o melhor ajuste, o melhor dia a dia, né, dentro desse novo cenário aí, né? E quais os aspectos relevantes aí da LGPD? Aumenta a proteção dos dados dos titulares, né, das pessoas, incrementa o dever de proteção dos dados pessoais, exige a notificação de violação de segurança de dados pessoais e impõe penalidades significativas por descumprimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas aqui. O aumento às proteção dos dados titulares de dados pessoais, né? Os titulares de dados têm direito de acessar seus dados pessoais, corrigir erros em seus dados pessoais, apagar seus dados pessoais, opor-se ao tratamento de seus dados pessoais e exportar seus dados pessoais. Por isso que eu falei, né, anteriormente aí sobre a necessidade de o titular autorizar o tratamento dos dados pessoais deles, né? Então, existe essa necessidade justamente por conta de que ele pode se opor ou não, né? Então, se ele se opor, né, a gente já nem tem essa parte toda aí do tratamento, né? Então, é importantíssimo que esteja explícito essa necessidade aí para que ele autorize ou não autorize o tratamento dos dados deles. Incrementar o dever de proteção de dados. As organizações devem proteger dados pessoais com medidas de segurança apropriadas, obter consentimentos necessários para o processamento de dados, manter registro com informações detalhadas sobre o processamento dos dados, justamente para que quando ocorra uma solicitação, né, a empresa consiga responder aí em tempo hábil, né, em tempo hábil aí para essas solicitações, né? E aí, quando ocorrer uma violação de segurança de dados pessoais, o que a empresa deve fazer, né? O processador deve notificar o controlador prontamente, né? Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu tinha citado lá atrás, sobre a empresa Claro, né? Digamos que você aí, seus dados estão lá, né? E existe aí um processador que é a nuvem, né? Então, quando houver, por parte do processador, essa situação onde os dados vazaram, o processador deve notificar o controlador prontamente. E o controlador deve notificar o titular dos dados prontamente se a violação representar um risco a seus direitos, né? Então, a empresa vai ter que se comunicar com os seus clientes, né, caso isso aconteça, e vai ter que informar, olha, ocorreu um vazamento de dados, né, os seus dados possivelmente estavam na base que foi violada, e aí, hoje você está com seus dados expostos, caso isso seja, caso tenha ocorrido dentro da organização, né? E aí, sobre as penalidades, né? Para cada infração, ocorre uma penalidade de uma multa de 2% do faturamento anual da empresa no país. Aqui no Brasil, é limitado até 50 milhões de reais, né? Além dos danos de imagem da empresa e possíveis indenizações decorrentes das ações dos titulares de dados, né? Então, esse é um ponto muito crítico, né? Eu acho que, né, a gente entende que o motivo do cuidado ele é justamente por conta dessas questões, né? Então, é importante ter aí um cenário bem adequado, né, para o tratamento desses dados, para que não haja esse tipo de situação, né? E aí, quais são os aprendizados reais, né, sobre a GDPR e a LGPD, né? A LGPD demanda um processo multidisciplinar, né? Freire, posso voltar um pouquinho na multa ali? Pode, claro. Tá? Uma dúvida que eu tenho, a gente sabe ali uma sanção ali de 2% até 50 milhões, tá? Existe Certo. alguma classificação da sanção ser aplicada, se o cara não cumpriu uma solicitação do titular, que foi mudar os dados, a multa valia de tanto, qual é o conceito para chegar a esses 50 milhões, assim? Qual é a problemática maior para chegar nesse valor? Tem alguma classificação, algum item assim que vai classificando a multa? O que acontece? A questão, a ANPD, né,
que ela vai ainda deliberar sobre esses pontos mais especificamente, né? Ainda não tem uma diretriz mais detalhada sobre esse ponto. Mas, assim, para que ocorra essa multa, a empresa, ela com certeza, ela vai ter aí que se, vamos dizer assim, ela vai responder, ela vai ser notificada, ela vai responder as notificações, né? E aí, visto que, bom, dentro de um contexto, foi verificado que, poxa, ela já foi notificada, ela já foi verificada, ela já foi informada de que o problema aconteceu, ou houve um vazamento de dados, e aí é uma infração aí dentro da lei, né? Então, dentro de cada uma dessas leis, dentro de cada uma dessas infrações, vamos dizer assim, ocorre essa multa de 2% em cima do faturamento anual. E aí, por exemplo, é igual, eu gosto muito de falar sobre as realidades distintas aí de cada empresa, né? Então, digamos que eu tenho aquela pequena empresa aonde eu não tenho ali um grande volume de dados e tal, mas aconteceu, né? A questão é a seguinte: é 2% em cima do faturamento daquela empresa, na realidade daquela empresa. É claro que a ANPD ela ainda vai deliberar bastante coisa a esse respeito para que a gente tenha um cenário aí um pouco mais claro sobre esse ponto, né? Mas a princípio seria dessa forma. Respondida a sua pergunta, Léo? Respondeu e até gerou uma outra aí com seu comentário, tá? Pode Você falou falar. assim do tamanho da empresa, tá? Legal. Uhum. Vamos colocar uma padaria contra uma fábrica com uma estrutura grande. Perfeito. O cargo, tá? Do DPO, tá? Todas as empresas vão Uhum. precisar ter esse cargo. É uma figura que, assim, por lei, vai estar em todas as empresas ou tem uma classificação, faturamento até tanto não preciso, acima de tanto preciso? Porque assim, foi o que você citou, tem empresas pequenas e tem empresas grandes. Uhum. Tá? Como é Uhum. que vai funcionar isso? O que acontece? Hoje, a LGPD, ela diz que todas as empresas deverão ter um DPO, todas elas. Só que a gente tem duas formas do DPO atuar. A gente tem o DPO as a Service e a gente tem o DPO contratado, vamos melhor dizendo, né? Quem é o DPO as a Service? O DPO as a Service, ele é o profissional que ele não é um funcionário da empresa, mas ele é contratado para fazer a adequação e responder a essas situações quando ocorrer, né? Então, com isso a gente resolve um pouco aí a necessidade de contratação de algumas pequenas empresas, por exemplo, né? No caso, por exemplo, você citou da padaria, né? Mas, por exemplo, num cenário de uma fábrica, né? Uma empresa gigante, grande, ela realmente tem a necessidade da contratação de um profissional como esse, porque ela tem vários processos e várias atividades dentro da empresa que precisam ser monitoradas mais de perto, aí visando uma proteção maior da organização, né? Então, depende muito da situação também, né? Respondido? Pô, legal. Valeu. Beleza. E aí, pessoal, dando sequência, uma coisa que a gente aprende aí na prática, né, sobre a GDPR e a LGPD é que é o seguinte: a LGPD ela demanda um processo multidisciplinar, né? Eu não posso dizer põe na mão da TI que está tudo resolvido e não vai ter problema nenhum, ou põe na área jurídica, põe na mão do jurídico que está tudo resolvido. Não é assim que funciona, né? São necessários investimentos, né, financeiros, humanos, tecnológicos. Não há uma bala de prata, é igual eu estou falando, não tem uma bala de prata, um sistema assim, cara, esse aqui é o sistema que eu vou apertar um botãozinho e está tudo resolvido. Não dá para fazer isso, não existe isso, né? Por quê? Porque, como eu falei, né, é um trabalho multidisciplinar, eu preciso envolver várias áreas da empresa, eu preciso conversar dentro da organização, eu preciso entender como essa organização funciona, quais são as leis
por segmento, inclusive, né? Por exemplo, segmento financeiro. Eu tenho as leis do Banco Central, que muitas delas já visam alguns aspectos da LGPD, né? E assim por diante, né? Então, eu preciso fazer um trabalho multidisciplinar e entender que não tem a área que é mais importante, não tem o jurídico é mais importante que a TI é mais importante que o jurídico, não. É um trabalho em conjunto para a gente chegar num consenso de adequação, aí trazer uma seguridade para a empresa, vamos dizer assim, né? É bem verdade que hoje a gente não consegue nem hoje dizer o seguinte, olha, a partir da aplicação, né, desse programa de gestão de privacidade de dados, né, baseado na LGPD, a gente está 100% garantido. Por que não posso dizer isso? Porque a NPD ainda está em andamento aí da sua entrada em atividade. Então, eles podem fazer novas, vamos dizer assim, eles podem levantar novos pontos, eles podem colocar novas, para agregar, para incrementar aí a LGPD, novas questões a serem avaliadas. Então, isso tudo vai ser revisto, com certeza, né? E outros aspectos bastante importantes são: seja transparente, cuide das pessoas, capacitação e comunicação são fundamentais nesse processo, né? O Privacy by Designer, então, inclua a privacidade e a proteção de dados no desenvolvimento de processos, serviços e produtos, né? Então, antes de eu lançar um produto, ou antes de eu fazer um procedimento, ou implementar um processo dentro da empresa, vamos já nascer com a cultura, né, de proteção de dados, né, pessoais, né? Então, inclusive, como eu falei, né, levando em consideração não somente a base de clientes, mas a base de profissionais da empresa, a base de fornecedores e tudo mais. Então, tudo que a gente for tratar dentro da organização, é importante ter um olhar aí para a privacidade de dados pessoais, né? Vazamento de dados é uma infração. Nem toda infração é por vazamento, né? A lei, ela mostra muito isso, né? Eu posso ter vazamento de dados aí que gera uma infração aí, com certeza, mas eu posso ter algumas infrações que não é por vazamento, mas sim por processos, né? Falta de algum processo, né? Falta de um olhar mais específico para um determinado ponto, né? Aí trazendo aí uma infração, né? E compreenda claramente a necessidade de uso de dados pessoais. É como eu falei anteriormente, para cada etapa é necessário entender de fato, cara, eu realmente vou precisar de todos esses dados para fazer essa situação acontecer? Realmente eu preciso disso ou eu posso usar o mínimo de dado possível nessa situação, né? Privacidade e governança precisam fazer parte da cultura da organização. Revise os contratos com seus fornecedores. Eu estava tendo um bate-papo antes com o pessoal e a gente falou muito isso, né? Sobre a questão da necessidade da atuação do DPO em relação tanto à área jurídica quanto à área de tecnologia. Então, hoje, o profissional da área jurídica ele vai poder olhar com um olhar mais técnico para os contratos, não só com os fornecedores, mas com os clientes, né, também, né? Inclusive com os profissionais prestadores de serviço da organização, né? Então, é importante essas duas visões, né? Tanto a parte jurídica quanto a parte de tecnologia, né? Na verdade, unir as forças aí para trazer um resultado mais positivo aí para as organizações, né? E aí, a jornada rumo à conformidade com a LGPD, né? Identifique quais dados pessoais você tem e onde eles estão, né? É aquilo que eu falei, a questão das três principais bases de dados, né? Gerencie como os dados pessoais são usados e acessados. Estabeleça controles de segurança para prevenir, detectar e responder às vulnerabilidades e violações de dados, né? Responda às solicitações de dados, reporte as violações de dados e mantenha a documentação necessária. Então, assim, é bem importante ter esses aspectos aqui
um olhar para esses aspectos, vamos dizer assim, para que a gente consiga estabelecer um processo aí visando o cumprimento da lei, né, dentro desse programa aí a ser implementado nas organizações, né. Localize os dados dos titulares, né, busque dados nas bases da empresa, né, Exchange, SharePoint, OneDrive, pastas públicas e demais ferramentas que a empresa possa ter. Pesquise dados pessoais e sensíveis por meio de uma plataforma unificada de gestão, né, como eu falei, né, a Galvanize tem essa ferramenta que pode auxiliar muito nesse aspecto, né? Baixe os resultados para revisão antes de enviar os relatórios aos titulares, né? Então, a gente pode fazer um trabalho muito bacana a respeito disso, né? E aí, previne o vazamento de dados, né? Como eu falei, né? Por exemplo, a regra aí do RH, trabalho com todos os dados dos funcionários, né? Os dados sensíveis, né? Das políticas, tudo isso a gente pode gerar uma base de dados aí unificada para a gente poder tratar melhor esses dados, né? De uma forma mais vamos dizer assim, mais tranquila, né? E aí detectar ameaças antes que acusem danos maiores, né? Ações, procedimentos, implementações, né? Tudo isso eu trago aqui também um símbolozinho aí do Highbound, justamente porque é uma ferramenta unificada, onde a gente pode unificar todos esses processos, essas ações, né, para facilitar aí para o auditor, para o DPO, para, né, no momento aí onde a gente precisa responder como DPO aí para uma ANPD, né, ou de uma outra forma para uma auditoria interna, né, a gente consiga ter essas informações de mais aí abate pronto, vamos dizer assim, né? E aí qual é o cenário atual em nossas empresas, né? Pouco ou nenhuma estratégia tecnológica, né, e soluções fragmentadas, né, de ponto de extremidades, né? Então, hoje tem muito esse cenário, por isso que eu friso bastante aí uma plataforma unificada que ajude muito, né, a empresa se adequar, a se organizar para isso, né? E aí qual é o cenário atual para você, né? Demandas cada vez mais complexas de clientes, múltiplos produtos de tecnologia e ambiente mais competitivo, né? Então, a gente tem esse cenário aí, né? Cada um de nós, a gente vive mais a cada dia aí, a cada dia mais, né? Melhor dizendo, um cenário, né? Cada vez mais com esses aspectos aqui, né? Um ambiente mais competitivo, demandas cada vez mais complexas dos clientes e múltiplos produtos de tecnologia, né? E aí, quanto à entrada em vigor, a gente bem falou aí no início, né? O Servil que falou muito bem aí sobre a entrada em vigor, né? Hoje. E aí eu trouxe um panoramazinho aqui só para a gente fazer aí uma retrospectiva, né? Em agosto de 2018, a LGPD foi aí colocada, né? Aí para a gente começar a debater esses pontos aí, né? Em setembro foi gerada aí a MP 869 de 2018, né, que cria a NPD, né, então ela já está criada, né. Teve a PEC 17 aí de 2019, né, de março, e assim a gente vem andando, né, rumo aí a entrada em vigor da LGPD. E por fim, ontem o presidente sancionou a entrada em vigor e hoje ela já foi publicado aí no Diário Oficial que ela já está em vigor, mas está em vigor a lei, mas as sanções, elas entram em vigor, elas continuam com prazo de agosto de 2021, tá? Então, eu queria trazer, pessoal, hoje esse bate-papo, essas informações a respeito da LGPD, queria agradecer aí mais uma vez a presença de todos, né? Queria abrir agora também para quem quiser fazer algum comentário, falar mais alguma coisa aí, a gente está aqui à disposição, tá? Não, legal, Freire. Boa apresentação, obrigado, tá? Mas você não vai escapar não, tá? Eu acho que eu ainda tenho duas perguntas aqui para fazer no que eu fui pegando aí, tá? Como você falou, a NPD ainda está em processo de conclusão, dela estar ali na sua maturidade, ali todo o processo feitinho, tá? Me corrige se eu estiver errado, tá? A norma diz que
para LGPD precisa ter uma certificação de uma auditoria especializada, tá? Imagino que seja uma Big Four, alguma coisa que vai te certificar isso, tá? Então, para isso fica... Você está falando da certificação da empresa, não é isso? Da empresa, isso, da empresa. Então, tenho duas perguntas, tá? O órgão regularizador, tá? Eu, uma vez, fui lá e tirei essa certificação, tá? Já tem um prazo do órgão me cobrar, vai ser uma vez por ano que eu tenho que ter, a validade são 2 anos, tá? De quanto em quanto tempo eles vão... O órgão regularizador pode me fazer uma avaliação, tá? Em cima de certificação, em cima dos meus processos, tudo isso. A segunda pergunta, tá? Relacionada de novo à certificação, tá? O DPO contratado, ele precisa ter alguma certificação? Ele precisa ter alguma... eu acho que algum mercado já tem algumas, né, certificações. Ele precisa só do cargo mesmo, ou ele tem certificações a serem cumpridas? E como se fosse, por exemplo... a certificação de gestor de projeto, que você tem que ficar, você faz revalidações, renovações de tanto em tanto tempo. Como é que funciona essa parte? Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, que é sobre a empresa, né? Bom, a ANPD, né, ela ainda não tem uma diretriz em relação à periodicidade de avaliações sobre os aspectos aí de auditoria, né? Então, a gente ainda não tem essa informação de vai ser uma vez por ano, vai ser uma vez a cada 6 meses, né? Eles ainda estão avaliando esses pontos para poder fazer aí para poder divulgar isso daí, né? Em relação à empresa, existe uma norma hoje, que é a 27.701, que ela capacita a empresa dentro da LGPD, na verdade, né? Então, assim, muita coisa que está na 27.701, ela contempla a LGPD. Então, aí vai uma dica, né? As empresas que buscarem a adequação nessa norma 27.701 já vai estar com bastante coisa, vamos dizer assim, com meio caminho andado aí para adequação à LGPD, né? Então, a empresa pode se certificar, né, com a 27.701, e aí as avaliações periódicas, a ANPD ainda está construindo esse cenário, né, para poder estar divulgando aí para a gente. Em relação ao profissional, ao DPO, o DPO, ele realmente precisa ter uma certificação, e é justamente a certificação de DPO, né, vai ser exigido tanto da parte da NPD em relação à empresa ter um profissional certificado, quanto as empresas elas vão precisar, de fato, para cumprir essa exigência, ter esse profissional de forma assim, certificado, né? Existe hoje a certificação de DPO, né? É uma trilha a ser percorrida aí de algumas certificações para que se chegue à certificação de DPO, né? E a periodicidade vamos dizer assim, de revalidação, ela atualmente ela não ocorre, mas já existe uma conversa em relação a isso, né? A ocorrência de aí em um período que seja revalidadas as certificações dos profissionais, né? Assim como, por exemplo, a de gerente de projetos, né? Perfeito. Acho que respondeu aí as duas perguntas que eu te fiz aí, legal. Pessoal, Bacana. mais alguma dúvida? Quem quiser abrir aí o áudio para comentar, falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Ou se quiser mandar pelo chat também, nós aguardamos aí para responder as dúvidas. Tá? Freire, então só deixa eu colocar aqui a minha apresentação só para... Opa, deixa eu tirar a minha aqui. Só uma dúvida, o Diego que está falando aqui, tudo bem? Fala, Diego. Em relação à LGPD, essas punições que vão acontecendo, a empresa ela vai ser divulgada publicamente, né? Existia essa punição, não sei como é que está hoje. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa divulgação pública das empresas que foram punidas?
como é que vai funcionar, ou como é que funciona, se isso já está contemplado dentro do que foi aprovado? O que acontece? Se eu entendi bem a pergunta, vamos lá. Por exemplo, uma empresa hoje ela foi sancionada, assim como eu dei o exemplo da TIM, né? A TIM ela entrou em sanções aí via Ministério Público, né? Sobre vazamento de dados, né? E isso foi amplamente divulgado pela mídia, né? A empresa ela caiu na mídia em relação a essa problemática aí sobre vazamento de dados, né? Então, nesse caso, vai ocorrer sim a divulgação das empresas, né? E aí é pela mídia mesmo, né? Elas vão ser notificadas, né? Vão ser divulgadas, né? E isso daí vai acontecer. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Era isso mesmo? Era que eu tinha entendido antes que existiria uma lista, né, onde seria publicada essas empresas e, por exemplo, na hora de contratar um fornecedor, eu poderia consultar essa lista para saber se esse Fornecedor já teve fornecedor, esse se esse problema. terceiro que vai ter os meus dados, se ele tem alguma punição, né? E se ele tiver, isso vai ser um encargo para ele, porque eu vou acabar não contratando, vamos dizer assim, esse fornecedor, porque ele está nessa lista. É como se fosse um ranking, né? Bom, já existe uma conversa, né, interna na NPD que vai haver uma lista tanto em relação à empresa, né, quanto em relação aos profissionais, aos DPOs, né? Vai ter uma lista. Hoje, por exemplo, eu sou membro da ANPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Lá, por região, nós já sabemos quem são os profissionais que estão em cada região, né? Então, a gente já tem esse cenário aí, a gente já sabe quem está em cada região, quais são os DPOs de cada região, né? Os profissionais de privacidade de dados de cada região aí. E aí a NPD, a NPD, né, a Agência Nacional, existe uma conversa de que vai ter ainda esse ranking, né? Ainda é uma conversa de corredor, vamos dizer assim, nada definido, né? Mas existe essa conversa. Ok, entendi. Obrigado. Por nada. Legal. Não, legal. Eu acho que assim, pessoal, mais algum comentário, tá? Senão nós vamos aí para a parte de encerramento, tá? No compartilhado, deixo aí os contatos, tá? Como sempre, ao final aí das lives, nós colocamos nossos contatos, tá? No caso ali tá o e-mail do Freire, acho que eu falo por ele, falo por mim, tá? Nós ficamos à disposição aí para dúvidas, Com certeza. o que for necessário aí, tá? Tem o suporte também da Galvanize Brasil, tá? No que eles apoiam aí no dia a dia aí, dúvidas, questionamentos, tá? Eles podem ser acessados aí também, tá? Freire, você quer ir para o encerramento? Quer falar mais alguma coisa? Vamos aí para o encerramento, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aí dada, viu, Léo? Foi muito bom. E, mais uma vez, me disponibilizar aí para quem precisar, quem quiser entrar em contato para tirar algumas dúvidas. A gente está aí à disposição aí de todo mundo, viu? Não, legal. Eu acho que assim, eu que te agradeço, né, pelo tempo, tá, e por aceitar vir falar um pouco desse assunto que agora tá em alta, tá? Eu acho que é um assunto a ser realmente discutido, tá? E como eu falei no começo, tá? Esse aqui era mais um bate-papo para falar sobre LGPD, tá? Não era uma live para fazer hands-on, mas quem sabe uma próxima abrindo a ferramenta e mostrando aí como que a gente pode colocar dentro da ferramenta cada ponto aí. Fica a sugestão aí. Vamos planejar aí uma data. Gostei e dessa trazer ideia. isso. Daí a Muito gente bom. abre, faz até a dúvida do André que ele colocou, como é que eu trato a parte de log, de execução, eu subo isso para dentro da ferramenta, tá? Hoje era uma discussão mais conceitual do que era o LGPD, mas a gente pode fazer uma aí demonstrando na ferramenta mesmo como é que funciona, beleza? Beleza. Então, Perfeito. Freire, mais uma vez queria agradecer aí a sua participação, tá? Eu sei que
Te peguei aí um pouco de surpresa aí para fazer Nada. essa live, mas agradeço a disposição, tá? Pessoal, agradeço nada, que isso. a disposição também de todos, tá? A disponibilidade de estar conosco aqui nas nossas lives, tá? Toda sexta-feira nós temos tido aí um público fiel, tá? Que tem nos acompanhado e já estamos aqui na 12ª, tá? Eu só queria encerrar com uma pergunta, tá? Antes de desejar um bom final de semana a todos, eu queria saber o seguinte: sua empresa está preparada para se adequar ao LGPD? Eu acho que não é o receber, né? É se adequar. Nós estamos prontos para te ajudar. Você está pronto para se adequar a ela? Nos procure. Nós vamos te ajudar com isso, ok? Com Pessoal, certeza. bom final de semana a todos. Até na próxima sexta-feira. Até mais, gente. Obrigadão, gente. Valeu, Léo. Opa! Parabéns, Freire, Léo. Fantástico. Opa, obrigado aí, a todos que participaram aí conosco também, com dúvidas e sugestões. Com certeza. Eu também estou dando. Gostei. Nada com isso, mas